E se eu te dissesse que o canto mais sombrio e inútil do seu quintal é, na verdade, um dos espaços de cultivo mais valiosos que você tem? A maioria dos jardineiros olha para a sombra e pensa que sem sol não há jardim. Mas esse é o erro, porque algumas das culturas mais caras, nutritivas e procuradas do planeta não querem sol pleno. Elas preferem sombra. Algumas até precisam dela para prosperar. Ao final deste vídeo, você conhecerá as 12 culturas que transformam a sombra em uma vantagem. E algumas delas vão te surpreender de verdade. Uma é vendida por mais de US$ 100 o quilo. Outra tem sido usada na medicina há 5.000 anos. E a número 12 é uma das únicas árvores frutíferas que aguenta a sombra, é extremamente deliciosa e cresce na zona 5 e acima. Vamos lá. Top 1, Ramps. Vamos começar com a que vai te deixar de queixo caído. Ramps, também conhecidas como alho-poró selvagem. Essas plantinhas discretas parecem lírio do vale e cheiram a alho. E em mercados de produtores e restaurantes de alta gastronomia por toda a América do Norte, elas são vendidas por US$ 20 a US$ 30 o maço, e às vezes mais. Chefes ficam absolutamente loucos por elas. Toda primavera, os melhores restaurantes destacam a temporada de ramps em seus menus como se fosse um feriado. E os coletores guardam seus canteiros de ramps como um tesouro enterrado. Aqui está o segredo. Ramps são plantas de floresta. Elas crescem naturalmente nos pisos sombrios de florestas de madeira de lei. Elas odeiam sol pleno. Dê a elas sombra filtrada sob árvores de folha caduca, carvalhos, bordos, bétulas e um solo rico e úmido com bastante matéria orgânica, e elas voltarão todos os anos e se espalharão lentamente por conta própria. A questão é que as ramps são lentas. Leva de 5 a 7 anos para estabelecer um canteiro verdadeiramente produtivo a partir da semente. Mas aqui está o truque que a maioria das pessoas não sabe. Você pode comprar bulbos ou mudas de ramp e cortar o tempo pela metade. Uma vez estabelecidas, você mal as toca. Elas são perenes. Elas voltam para sempre. Nunca colha mais de uma folha por planta. E nunca colha mais de 1/3 do seu canteiro em um determinado ano. Deixa-se espalhar. Em 10 anos, você terá um canteiro que te paga de volta toda a primavera sem precisar replantar. Mais um fato surpreendente. Ramps eram um dos principais alimentos de primavera para os povos indígenas em todo o leste da América do Norte. Elas não são uma descoberta da moda gourmet. Elas têm um histórico de 10.000 anos. Agora, antes de prosseguirmos, vale a pena entender por que tantas dessas culturas preferem a sombra. A maioria delas evoluiu sob copas de florestas, na sombra de montanhas, ao lado de riachos, sob densa cobertura de árvores. Essas plantas não apenas sobreviveram em pouca luz, elas prosperaram nela. E ao longo de milhares de anos, os humanos descobriram que muitas delas também são extraordinariamente úteis. Então, quando você planta essas culturas em seu quintal sombrio, você não está trabalhando contra a natureza, você está trabalhando exatamente com ela. Mantenha isso em mente enquanto percorremos o resto desta lista. Top 2, gengibre. Você já comprou gengibre no supermercado. Você provavelmente pagou 5, 6, até US$ 7 o quilo por ele, sem pensar duas vezes. Mas você sabia que pode cultivá-lo em um canteiro sombrio e colhê-lo você mesmo? O gengibre é uma planta tropical de subbosque. Na natureza, ele cresce sob densas copas de árvores no sudeste asiático, onde recebe luz indireta filtrada. Ele não quer sol direto da tarde, que na verdade queima suas folhas e atrofia o crescimento do rizoma subterrâneo. O que ele quer é temperaturas quentes, umidade constante, solo orgânico rico e sombra. Aqui está o truque que a maioria dos cultivadores iniciantes perde. Comece com gengibre de supermercado. Compre um pedaço com olhos visíveis, aqueles pequenos nós de crescimento na superfície. Deixe de molho durante a noite, depois plante-o a cerca de 5 centímetros de profundidade em um canteiro elevado sombrio ou vaso. Mantenha-o úmido. Em algumas semanas você verá brotos verdes surgindo. O gengibre leva de 8 a 10 meses para amadurecer completamente. Mas você pode fazer o que é chamado de colheita verde, puxando pequenos pedaços já aos 4 meses,
para um sabor mais suave e macio que os chefes realmente preferem e pagam um prêmio por ele. Aqui está o bônus que a maioria das pessoas nunca ouve. O gengibre é uma das plantas medicinais mais estudadas na Terra. Mais de 3.000 estudos revisados por pares examinaram suas propriedades anti-inflamatórias, anti-náuseas e de reforço imunológico. Ele contém mais de 400 compostos químicos diferentes. Cultivar o seu próprio significa que você obtém a versão mais fresca e potente deste medicamento direto do seu quintal. Top 3. Cúrcuma. Da mesma família do gengibre, mesmas condições de cultivo, mesma história selvagem, mas de alguma forma ainda mais valiosa por quilo. A cúrcuma fresca é vendida por 8 a 12 dólares o quilo em lojas de produtos naturais, e a cúrcuma fresca orgânica sai por ainda mais. Enquanto isso, os suplementos de cúrcuma são uma indústria global de bilhões de dólares. O composto ativo curcumina é um dos compostos naturais mais pesquisados que existem. Tem sido usado na medicina ayurvédica por mais de 5.000 anos, e pesquisas modernas confirmam seus poderosos efeitos anti-inflamatórios. Cultive-o exatamente como o gengibre. Sombra parcial a total, condições quentes e úmidas, solo rico, água consistente. Plante rizomas de uma loja de produtos naturais na primavera. Colha no outono quando as folhas começarem a morrer. Aqui está o fato que surpreende a maioria das pessoas. A cúrcuma fresca é 100 vezes mais biodisponível do que o pó de cúrcuma seco. Isso significa que seu corpo absorve os compostos benéficos de forma muito mais eficiente da raiz fresca que você cultiva em seu jardim sombrio do que de qualquer suplemento que você compra. Isso não é marketing, é bioquímica. Top 4. Espinafre. Agora vamos falar sobre algo que você pode colher em 6 semanas. O espinafre é um dos vegetais mais populares do mundo, e quase ninguém sabe que é uma cultura que prefere sombra. A maioria das pessoas o planta em sol pleno, e depois se pergunta por que ele floresce em sementes em um mês. Aqui está a verdade. O espinafre evoluiu em regiões montanhosas frias da Ásia Central. Ele não gosta de calor. Ele não gosta de sol direto intenso. Quando as temperaturas sobem e o sol o atinge, ele aciona uma resposta biológica de sobrevivência. Ele pensa que a estação está terminando e se apressa para produzir sementes. Isso é chamado de floração ou pendoamento. E uma vez que ele floresce, todas as folhas ficam amargas e a planta está essencialmente pronta. A solução da sombra é simples. Plante espinafre em um local que receba sol da manhã e sombra à tarde ou sob uma árvore com luz filtrada. Isso imita seu habitat nativo. As folhas permanecem tenras, a planta permanece vegetativa e sua janela de colheita se estende por semanas ou até meses. Em um local sombrio, você pode cultivar espinafre até o verão em muitos climas, quando todos com um jardim de sol pleno já perderam o seu para o calor. O espinafre também é uma das plantas mais densas em nutrientes na terra. Por caloria, é uma das maiores fontes de ferro, cálcio, folato e vitaminas A e K que você pode cultivar. Top 5. Cogumelos. Ok, este não é tecnicamente uma cultura no sentido de planta, mas pertence a esta lista mais do que quase qualquer outra coisa, porque é o cultivador de sombra definitivo e uma das coisas mais lucrativas que qualquer jardineiro doméstico pode produzir. Cogumelos ostra, shiitake, juba de leão, wine caps. Estes não são apenas alimentos. Eles são medicina funcional, são ingredientes gourmet, são objeto de pesquisa de ponta em neurociência. A juba de leão, por exemplo, está sendo estudada por sua capacidade de estimular o fator de crescimento nervoso, uma proteína crucial para a saúde cerebral e reparo neurológico. E aqui está o que surpreende a maioria das pessoas. Você não cultiva cogumelos no solo. Você os cultiva em madeira, toras, blocos de serragem, fardos de palha. Você literalmente inocula um pedaço de madeira com sementes de cogumelo, mantém-no úmido em um local sombrio e ele produz alimentos por anos. Para shiitake em toras, você fura buracos em uma tora de madeira de lei, martela plugs de cogumelo, sela com cera e apoia a tora em um canto sombrio e úmido do seu quintal. Ele começará a frutificar em 6 a 18 meses
e continuará por 4 a 6 anos. Os cogumelos wine cap, também chamados de gigantes do jardim, podem ser os mais fáceis de todos. Você espalha as sementes em um canteiro de lascas de madeira em uma área sombria. É isso. Eles frutificam prolificamente. Eles melhoram o seu solo à medida que decompõem o material de madeira. E eles podem se espalhar por conta própria. A economia é impressionante. Cogumelos gourmet são vendidos por 10 a 30 dólares o quilo. Uma tora de shiitake produtiva pode produzir de 2 a 4 quilos de cogumelos por ano durante 6 anos. Um canto sombrio com 10 toras é uma séria fonte de renda. Top 6. Alface do Mineiro. Aqui está uma selvagem com uma história selvagem. A alface do Mineiro recebeu esse nome porque os garimpeiros da Corrida do Ouro na Califórnia a comiam para prevenir o escorbuto durante os invernos rigorosos. Ela cresce selvagem em ambientes frescos, sombrios e úmidos, e é absolutamente repleta de vitamina C. Hoje, é uma verdura especial que aparece em menus degustação em restaurantes de alta gastronomia por sua aparência incomum e sabor delicado, quase como castanha d'água. Aquelas folhas redondas com o caule crescendo bem no centro parecem quase irreais em um prato. Ela cresce a partir da semente em cerca de 40 dias, prospera na sombra e em temperaturas frias. Ela se autossemeia prolificamente, o que significa que, uma vez plantada, ela volta por conta própria ano após ano e é essencialmente livre de manutenção. Para o cultivador doméstico, esta é uma das culturas mais rápidas, fáceis e interessantes que você pode adicionar a um canteiro sombrio. Para quem vende em um mercado de produtores, é um excelente tema de conversa que se vende sozinho. Top 7. Azeda. A azeda é a cultura que os chefes profissionais conhecem e quase mais ninguém. É uma perene. Plante-a uma vez e ela volta todos os anos, maior e mais produtiva. Ela tolera a sombra lindamente. Na verdade, em pleno sol, ela tende a ficar estressada e a florescer no calor do verão. O sabor é extraordinário, brilhante, cítrico, quase elétrico. Vem do ácido oxálico nas folhas, o mesmo composto que lhe dá um toque azedo. Chefes a usam em molhos, sopas e saladas. Na França, o molho de azeda com salmão é um clássico que está nos menus há séculos. Aqui está o segredo de cultivo que a maioria das pessoas perde. A azeda na sombra produz folhas mais tenras e menos ácidas do que a azeda em pleno sol, porque menos luz significa que a planta produz ácido oxálico mais lentamente. Você realmente obtém um produto melhor da sombra. Colha as folhas externas continuamente e a planta continua crescendo. Você quase não consegue matá-la. É tolerante à seca uma vez estabelecida, resistente ao frio e completamente resistente a cervos. Top 8. Hostas. Espera, hostas. A planta ornamental que todo mundo cultiva para paisagismo? Sim, e aqui está o que vai te surpreender se você ainda não sabia disso. Hostas são comestíveis no Japão. Os brotos de hosta, chamados uroi, são um vegetal tradicional da primavera. São colhidos quando estão apenas emergindo do chão no início da primavera, antes que as folhas se abram completamente, e são comidos cozidos, grelhados ou em sopas. O sabor é suave, ligeiramente adocicado, semelhante ao aspargo. Hostas são uma das plantas mais tolerantes à sombra que existem. São quase impossíveis de matar. Muitas pessoas já as têm crescendo em seu quintal sem perceber que estão sentadas em uma cultura perene comestível. As variedades com os brotos mais grossos e eretos são as melhores para comer. Calcium, Sum and Substance e Elegance são frequentemente recomendadas. Uma nota importante: coma suas hostas apenas se você confirmou que não foram tratadas com pesticidas, e sempre cozinhe-as. Hostas cruas podem causar irritação digestiva leve. Esta cultura não custa nada se você já a tem. Produz todas as primaveras para sempre, e quase ninguém sabe que é comida. Top 9. Wasabi. E agora, aquela que vai te deixar de olhos arregalados. Wasabi de verdade. Wasabia japônica. Rizomas frescos de wasabi são vendidos por 70 a 160 dólares o quilo. Em alguns mercados, ainda mais. É uma das culturas alimentares mais caras da Terra e é quase impossível de comprar, a menos que você esteja perto de um supermercado japonês especializado
ou um fornecedor de restaurantes de altíssima qualidade. Por que é tão raro e caro? Porque é brutalmente difícil de cultivar em condições convencionais. Precisa de temperaturas frias, entre 7 e 21 milímetros e C. Precisa de alta umidade. Precisa de água limpa e constantemente fluindo, ou, no mínimo, solo extremamente úmido e bem drenado. E precisa de sombra profunda. Na natureza, o wasabi cresce ao longo de riachos de montanha frios no Japão, sob a copa da vegetação florestal. A luz solar direta o matará. Altas temperaturas o matarão. Drenagem ruim o matará. Mas aqui está a oportunidade. Se você tem um canto fresco, sombrio e úmido em seu quintal, especialmente no noroeste do Pacífico, no Reino Unido, em partes do Canadá ou em regiões montanhosas mais frias dos Himalaias, você tem exatamente o microclima que o wasabi precisa. Leva de 18 meses a 2 anos para produzir rizomas colhíveis. Mas as folhas e os caules também são comestíveis e podem ser colhidos ao longo do caminho. E aqui está o fato que mudará genuinamente a forma como você pensa sobre cada pedaço de sushi que já comeu. Até 99% do wasabi servido em restaurantes de sushi não é wasabi de verdade. É uma mistura de raiz forte, mostarda e corante alimentar verde. Os compostos de sabor do wasabi de verdade, chamados isotiocianatos, são tão voláteis que se dissipam em 15 minutos após serem ralados. Então, wasabi fresco, cultivado no quintal e ralado momentos antes de comer, é uma experiência que virtualmente ninguém fora do Japão já teve. Cultive-o. Experimente algo que quase ninguém mais na Terra consegue comer fresco. Top 10. Cardamomo. A maioria das pessoas pensa no cardamomo como uma especiaria exótica que compram em um pequeno pote no supermercado por 5 ou 6 dólares. O que quase ninguém percebe é que o cardamomo é uma planta que ama a sombra e uma das especiarias mais valiosas da terra por peso, ficando logo atrás do açafrão e da baunilha. O cardamomo é nativo dos solos florestais do sul da Índia e do Sri Lanka, onde cresce naturalmente sob a densa copa das árvores tropicais. Ele evoluiu em quase total sombra. Ele não quer sol direto. Plante-o em sol pleno e ele sofrerá, queimará e mal produzirá. Plantado em sombra profunda e úmida com solo rico e umidade consistente, e ele se torna uma planta perene produtiva e de vida longa que frutifica ano após ano. As vagens são colhidas à mão, e é exatamente por isso que o cardamomo de alta qualidade é tão caro. Uma única planta pode produzir vagens por até 10 anos, uma vez estabelecida. Aqui está a parte surpreendente. O cardamomo tem sido negociado como uma especiaria de luxo desde os tempos antigos. Foi usado em rituais de embalsamamento egípcios. Vikings o trouxeram de Constantinopla. E hoje, o maior consumidor mundial de cardamomo não é a Índia, onde é cultivado. São os países do Oriente Médio, onde é moído no café e consumido diariamente como um símbolo de hospitalidade. Em climas mais frios, o cardamomo pode ser cultivado em um vaso grande e passar o inverno dentro de casa. Em zonas mais quentes, qualquer coisa acima da zona 8 do USDA, ele pode viver ao ar livre o ano todo em um local sombrio. A própria planta é deslumbrante de se ver, alta, exuberante, tropical. A maioria das pessoas presume que é apenas ornamental. Mal sabem que está lhes rendendo uma especiaria cara ao mesmo tempo. Top 11. Amendoim bravo, ground nuts. Este pode ser a maior surpresa de toda a lista. E quando você entender o que é, vai querer encontrar alguns imediatamente. Amendoim bravo, também chamado de hopinis, batata indiana, ou pelo seu nome científico, Apios americana. Estes não são amendoins. Amendoins bravos são uma trepadeira nativa norte-americana que cresce selvagem em áreas florestais sombrias e úmidas no leste dos Estados Unidos e Canadá. Povos indígenas em todo o continente dependiam deles como alimento básico por milhares de anos. Quando os peregrinos chegaram e enfrentaram seus primeiros invernos brutais, acredita-se amplamente que os amendoins bravos os salvaram da fome. A planta produz cachos de pequenos tubérculos ricos em amidos subterrâneos. Como um colar de contas comestíveis enterrados sob o solo,
Eles têm um sabor que cruza entre batata e castanha. Rico, noz, ligeiramente doce. E aqui está o fato nutricional que surpreende. Os amendoins bravos contêm aproximadamente 3 vezes a proteína de uma batata comum. 3 vezes. Eles foram, para muitas comunidades indígenas, uma das principais fontes de proteína em sua dieta. A própria trepadeira cresce feliz em sombra parcial a total, enrolando-se em cercas e arbustos. É uma fixadora de nitrogênio, o que significa que ela realmente melhora seu solo à medida que cresce, assim como os feijões. É tolerante à seca uma vez estabelecida. É perene, voltando todos os anos e produzindo mais tubérculos à medida que o clump se expande. Você pode comê-los cozidos, assados, fritos ou amassados. O sabor melhora após a primeira geada. E você pode até comer as sementes, que se desenvolvem em vagens na trepadeira, como pequenos feijões. Aqui está o que é selvagem. Apesar de ser uma das plantas alimentícias mais importantes da história norte-americana, os amendoins bravos estão quase completamente ausentes dos jardins modernos. Quase ninguém os cultiva. Você mal consegue encontrá-los em viveiros, o que significa que se você encontrar uma fonte e eles estão disponíveis em viveiros de plantas nativas, você está cultivando algo genuinamente raro. Algo com uma história que a maioria das pessoas que passaria pelo seu quintal nunca adivinharia. Um canto sombrio, alguma umidade, uma cerca para escalar. Isso é tudo o que precisa. E ele irá te alimentar do mesmo local, das mesmas raízes por décadas. Top 12. Pau-pau. Vamos encerrar a lista de culturas com aquela que faz as pessoas pararem e dizerem: espere, isso é real? O pau-pau, a Simina triloba, a maior fruta nativa da América do Norte. Tem gosto de alguém que cruzou uma banana com uma manga, adicionou um toque de creme de baunilha e de alguma forma fez crescer em uma árvore no seu quintal. A textura é macia e cremosa, quase como pudim. Seu sabor é tão tropical que a maioria das pessoas que o experimenta pela primeira vez se recusa a acreditar que cresceu em um clima temperado. E aqui está o pulo do gato. Você quase certamente não consegue comprar um. Pau-paus têm uma vida útil extremamente curta, cerca de 2 a 3 dias depois de maduros. Isso torna a distribuição comercial quase impossível. Você não os encontrará em um supermercado comum. Você não os encontrará na maioria dos mercados de produtores. A única maneira de comer um pau-pau é colher um na natureza ou cultivar o seu próprio. O que nos leva à conexão com a sombra. Pau-paus são nativos do subbosque das florestas do leste da América do Norte. As árvores jovens de pau-pau realmente exigem sombra para se estabelecerem. Elas evoluíram para crescer sob a copa de árvores maiores, e o sol direto em um pau-pau jovem o estressará ou matará. As árvores maduras podem lidar com mais luz, mas prosperam em sombra filtrada e estão perfeitamente em casa em um quintal sombrio. Elas são resistentes ao frio até. Vinde, viru-C. Não tem problemas sérios de pragas, porque as folhas contêm compostos naturais que os insetos acham repelentes, o que também significa que os cervos não as tocarão. São uma das árvores frutíferas de menor manutenção que você pode cultivar. Aqui está o ângulo histórico que surpreende as pessoas. Pau-paus foram um alimento básico para os povos indígenas em todo o leste da América do Norte por milhares de anos. George Washington, segundo relatos, adorava-os. Thomas Jefferson os cultivava em Monticello. Lewis e Clark os comeram para sobreviver quando seus suprimentos de alimentos acabaram durante sua expedição. Esta fruta alimentou alguns dos momentos mais importantes da história americana e depois quase desapareceu completamente da memória cultural. Existem entusiastas dedicados do pau-pau trabalhando para trazer esta fruta de volta. Há festivais anuais de pau-pau em estados como Ohio e Maryland, onde as pessoas viajam horas apenas para prová-los. E agora, enquanto quase ninguém mais os cultiva, você poderia ter uma árvore de pau-pau produzindo silenciosamente a fruta mais rara e extraordinária do continente na sombra do seu próprio quintal. Plante 2 árvores para polinização cruzada.
Dê a elas alguns anos para se estabelecerem e depois prepare-se para compartilhar algo com seus amigos e familiares que a maioria deles nunca provou na vida. Agora, antes de encerrar, vamos falar de estratégia, porque saber quais culturas cultivar é apenas metade da equação. Aqui estão algumas dicas rápidas para obter a produção máxima de um quintal sombrio. Primeiro, pense em camadas. Uma floresta tem uma copa, um subbosque e uma camada de solo. Seu jardim de sombra também deveria ter trepadeiras altas como o amendoim bravo ao fundo, culturas de altura média como gengibre e cúrcuma no meio, e coberturas de solo baixas como alface do mineiro ou azeda por baixo. Você multiplica sua colheita sem multiplicar seu espaço. Segundo, o solo é tudo na sombra. O solo sombrio tende a permanecer úmido, mas pode compactar e ficar anaeróbico. Construa canteiros elevados, ou melhore profundamente os canteiros existentes, com composto, mofo de folha e lascas de madeira envelhecidas para criar o ambiente solto, rico e bem drenado que as culturas de sombra precisam. O mofo de folha, simplesmente folhas compostadas, é um dos melhores aditivos para jardins de sombra e é totalmente gratuito. Terceiro, abrace o ecossistema. Jardins de sombra acumulam folhas e detritos orgânicos naturalmente. Não lute contra isso. Deixe uma camada de cobertura de folhas na superfície do solo. Ela modera a temperatura, retém a umidade, alimenta a vida do solo e se decompõe lentamente em humus rico. Exatamente as condições que a maioria das culturas de sombra prefere. Cogumelos especialmente adoram. Quarto, use superfícies refletivas. Se sua sombra é causada por estruturas em vez de árvores, você pode estrategicamente colocar materiais refletivos brancos ou prateados, até mesmo tábuas pintadas de branco ou cercas para refletir a luz ambiente em sua área de cultivo. Isso pode aumentar significativamente os níveis de luz, sem adicionar estresse do sol direto. E quinto, plante agressivamente em sucessão. Como muitas culturas de sombra têm estações mais curtas, plante um novo lote a cada 2 ou 3 semanas. Isso escalona sua colheita e significa que você sempre terá algo pronto para colher sem que tudo amadureça de uma vez. Então, aqui está o resultado final. A sombra não é um obstáculo na jardinagem. É um ambiente de cultivo especializado. E como qualquer ambiente especializado, ele recompensa as pessoas que o entendem. Ramps que são vendidas por $25 o maço. Wasabi fresco valendo mais de $100 o quilo. Cogumelos gourmet, cardamomo, uma especiaria mais valiosa por peso do que ouro ao longo da maior parte da história humana. Amendoins bravos, um superalimento nativo americano, esquecido com 3 vezes a proteína de uma batata. E pau-pau, uma fruta tão rara e extraordinária que a maioria das pessoas nem sabe que existe, crescendo silenciosamente na sombra de um quintal perto de você. Tudo isso na parte do seu quintal que você pensava ser inútil. Os jardineiros que descobrem isso não apenas se alimentam melhor, eles cultivam coisas que ninguém mais consegue. E essa é uma posição muito poderosa para se estar. Deixe um comentário abaixo e me diga qual cultura mais te surpreendeu. Minha aposta é no pau-pau, porque, uma vez que você provar nunca mais verá seu quintal sombrio da mesma forma. Por hoje é isso. Espero que você tenha aprendido bastante e nos vemos no próximo. Se esta história mudou a maneira como você olha para os cantos esquecidos do seu jardim, por favor, inscreva-se e curta o canal. Estamos escavando a história e o potencial que tentaram enterrar. Plante o futuro. O próximo tesouro será revelado em breve.